E é claro que o setor de transmissão de energia é um dos favoritos dos investidores de renda passiva, com contratos de 30 anos corrigidos pela inflação, neste caso aqui tanto IPCA quanto IGPM, dependendo do contrato, e com isso, empresas como a Taesa e a ISA Energia acabam oferecendo uma grande previsibilidade de receita e, consequentemente, dividendos para os seus acionistas. Então, são os dois grandes elementos aqui que fazem os investidores mais experientes e que buscam por estabilidade em investimentos em bolsa de valores e recebimento de dividendos também, escolham as ações de setores de transmissão de energia. Porque além de garantirem, entre aspas, não existe garantia no mercado de renda variável, operações e receitas por longos períodos, as transmissoras ainda registram resultados que, no mínimo, acompanham a inflação ao longo dos anos. E, obviamente, apenas as características setoriais não são suficientes para a tomada de uma decisão, e é por isso que a gente precisa avaliar as duas empresas, pelo menos são as mais faladas e as mais pedidas da nossa comunidade. Então por isso que eu estou trazendo aqui uma comparação direta entre as duas companhias. Apesar de que, no meu ponto de vista, essas empresas estão em momentos completamente distintos. Mas você vai entender isso assistindo a esse vídeo. E vamos começar falando da Taesa. Já que nos destaques do resultado da companhia, a receita cresceu 5,5% nos 6 primeiros meses desse ano, alcançando 1,219 bilhões de reais. É importante ainda mencionar que essa receita foi puxada por uma receita ainda maior da transmissão com entrada em operação de Pitiguari e reforços da Nova Trans, além do reajuste inflacionário do IPCA no ciclo 2024-2025 da RAP e que parte foi compensada pelo IGPM negativo nas concessões indexadas a esse índice, retornando valor para a companhia. Já o EBITDA regulatório cresceu 7,2%, alcançando 1,31 bilhões de reais, que foi beneficiado aqui pelo crescimento da receita e controle do OPEX, e que, por falar nele, caiu 2,9%, chegando aos 187,8 milhões de reais, ou seja, esse número aqui é muito positivo. Afinal, ele reflete a eficiência e a base de custos controlada da companhia, apesar das pressões pontuais inflacionárias que ocorreram no segundo trimestre deste ano. Lembrando que o OPEX é quanto a empresa precisa investir para manter sua operação funcionando. Já o CAPEX é aquela que a empresa investe para colher no futuro uma RAP maior ou os pagamentos da ANEEL por conta das melhorias. E neste caso, pasmem, aumentou 105,4%, com avanço forte das obras e reforços e melhorias, que novamente teve destaque aqui para Pitiguari. Entrada antecipada em 24 meses. Sim, quando você investe na Taesa, você não está comprando apenas uma empresa de transmissão, você está comprando eficiência nesse setor. Além disso, 2 reforços da Nova Trans já foram energizados também. Com isso, o lucro líquido da companhia, o regulatório, dos últimos 6 meses, ou seja, o acumulado desse período, foi de 487,7 milhões de reais, aproximadamente um crescimento de 0,9%. Eu diria que foi estabilidade, porque a oscilação foi inferior a 1%. Lembrando que é daqui que sai o pagamento dos dividendos, mas eu já vou falar mais sobre a política de pagamento de dividendos da companhia. O fato é que o novo ciclo da RAP, ou seja, este 2025 a 2026, iniciado, tem 4,4 bilhões de reais já contratados, ou seja, um aumento de 7,4%, e vários investidores preocupados que a empresa não conseguiria pagar bons dividendos com o ciclo da RAP reduzindo, mas estamos vendo que não tem nada disso não. A empresa continua com uma bela gestão e aumentando aqui o ciclo da RAP, e estamos vendo o resultado regulatório entregando isso aqui também, apesar da alavancagem da companhia, que eu também já vou falar sobre esse assunto. Afinal, como eu sempre explico, é importante repetir isso aqui no Fique Preparado. Quem está criticando a alavancagem da Taesa é simplesmente porque não entende o modelo de negócio dela. A empresa precisa contrair a dívida porque ela faz uma distribuição de dividendos entre 90% e 100%. O último pagamento, inclusive, foi de 100% de payout. Então, se ela pegar todo o dinheiro e pagar tudo aos seus acionistas, é óbvio que não vai sobrar nada para ela fazer o capex. Então, não faz sentido isso acontecer. Obviamente, de onde ela tira o dinheiro para continuar investindo? Exatamente. Se você respondeu, das debêntures, é exatamente daí. Utilizando o seu alto poder de contrair dívidas baratas do mercado, ou seja, ela tem nota AAA na avaliação de risco de crédito, e isso torna a empresa muito confiável entre os investidores profissionais. E esses estão buscando taxas de boas empresas que pagam bem, comparado a outros títulos de renda fixa e que acabam comprando as debêntures incentivadas da companhia. Por consequência, isso entra como despesa para a Taesa, e essa despesa, entre aspas, barata e de longo prazo, vai deduzindo das receitas da companhia, retirando outros custos e despesas e assim sobrando lucro líquido para ser distribuído para os acionistas. E é por isso que ela mudou a sua política de pagamento de dividendos do IFRS para o regulatório. Então,
de uma maneira muito simplificada, é assim que funciona a Taesa. E por falar nisso, a 18ª emissão de debêntures verdes, ou seja, incentivadas, foi no total de 800 milhões de reais, e ainda por cima com swap para o CDI que a empresa pode fazer. Com isso tudo, ela conseguiu anunciar um provento, ou seja, um pagamento duplo de dividendos de JCP de quase 300 milhões de reais. Então, em resumo, a Taesa é pura transmissão, dezenas de concessões e presença ampla no país. Historicamente foi uma excelente pagadora de dividendos e continua investindo pesado para crescer. O contraponto é a fase atual dos investimentos, ou seja, a dívida vem aumentando e o custo financeiro pressiona a lucratividade. No segundo trimestre, por exemplo, o lucro ficou estável ano contra ano e a empresa anunciou o JCP equivalente a 100% do lucro do período, exatamente como eu já havia trazido aqui no Ativo Virtual, que isso iria acontecer. Mas eu expliquei novamente aqui no último Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu trago o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Vejam que é um vídeo bem completo, falando 23 minutos apenas sobre a Taesa. Então quando vocês verem aqui no Ativo Virtual Fique Preparado, já sabem que o conteúdo é como se fosse um mini curso a respeito da empresa. Tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E um payout de 100% já mostra o momento em que a Taesa está. Muito mais madura, e lá no Fique Preparado eu explico detalhadamente por que a Taesa pode ter essa alavancagem mais elevada sem prejudicar o pagamento de dividendos dos acionistas, até porque critica muito quem não entende do fluxo contábil da empresa. Agora um ponto de atenção, o prazo médio das concessões é menor, cerca de 14 anos. Mesmo assim, para quem busca investimentos de longo prazo, é um tempo bem razoável. O problema aqui é que alguns vencimentos já começam a partir de 2030, e isso reduz a duração do fluxo e aumenta a necessidade de renovar o seu portfólio. E é por isso que a empresa está preparando sua participação nas próximas concessões. Quem vem acompanhando o Ativo Virtual já sabia disso também. Na fotografia recente do dividend yield da companhia, gira em torno de 8% nos últimos 12 meses. E o valuation acaba ficando um pouco mais caro que a da concorrente, ou seja, a ISA Energia, porque o EV sobre EBITDA, ou seja, o valor intrínseco dividido pelo lucro operacional da empresa, está um pouco acima de 7 vezes e o PL perto de 6 vezes. Mas é importante ressaltar, o histórico da Taesa é realmente de pagamentos fortes de dividendos, portfólio amplo, mas com uma duração, o duration menor, com alavancagem crescente no curto prazo. Mas o que está acontecendo com as ações TAE11 aqui na periodicidade semanal, que é o médio prazo, ajuda nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora para o nosso patrimônio. Nesse gráfico mesmo, estou trazendo dados desde junho de 2023. Lembrando que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E sim, o que estamos vendo aqui é realmente a Taesa, sendo muito procurada pelo mercado, pelos investidores que querem ter sossego nos seus investimentos e um momento de instabilidade política e geoeconomia também. Afinal de contas, estamos vendo diversos problemas macroeconômicos, tarifácio, conflitos e outros problemas internacionais. Tudo afetando a nossa economia, além do próprio problema doméstico que temos aqui, de tributações, a meta da inflação que não é alcançada, Selic elevadíssima e a dívida pública só aumentando. Então, com vários elementos de incerteza, sim, o mercado acaba procurando por ações mais estáveis, mas que conseguem entregar dividendos. E é por isso que estamos vendo as cotações da Taesa tomando essa força novamente, já por várias semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas praticamente de alta constante aqui para as ações da Taesa. E notem também que essas linhas de suporte e resistência de preços já estavam aqui há muito tempo. Basta ver o último Fique Preparado para ver a consistência das análises do Ativo Virtual. Mas o que estamos vendo aqui é realmente essa tendência de médio prazo em alta. E para fazer uma reversão dessa tendência, somente se perder o fundo anterior, ou seja, nos R$ 34,18. Caso contrário, vai desafiar a máxima histórica, que é o caminho natural aqui. Ainda não tem uma confirmação para dizer que essa tendência vai ser revertida. Mas a contrapartida é que as ações sofreram na última semana do dia 1º de setembro, batendo exatamente na linha de resistência de preços que eu já havia trazido para nossa comunidade, nos R$ 35,11, sendo que na semana do dia 1º de setembro bateu em R$ 35,10, para ver a precisão mesmo. E assim, as cotações começaram a ceder um pouco. Então, enfraquece esse movimento de alta aqui das cotações que tiveram superação da máxima anterior, apesar de ter um fundo inferior, realmente revertendo aqui essa expectativa de queda das cotações. Então, as cotações podem andar mais de lado, pelo menos para ganhar um pouco mais de força para voltar a subir e desafiar a máxima histórica, mas se perder este fundo, ou seja, fizer um candle semelhante a este aqui, aí aumenta a possibilidade
possibilidade das ações da Taesa virem testar essa região, ou seja, lá nos R$ 32,97. Isso é garantia? Claro que não, afinal de contas isso é renda variável, e a renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva, e é por isso que nós avaliamos o cenário mais provável. E aqui eu acabo explicando eventos que podem contrariar a tendência, ou seja, a tendência de alta, acabei de explicar, e trouxe o cenário alternativo para que a nossa comunidade saiba o que fazer e esse vídeo acabe servindo para muitas semanas à frente depois que ele foi publicado aqui no YouTube. Ok, então vamos agora às projeções e o preço teto do ativo virtual. E aqui, mantendo a mesma projeção de 1,02 bilhão de reais de lucro líquido projetado, com um payout esperado de 90%, notem, esse payout esperado ele está na base do compromisso da Taesa com o mercado e como vimos, ela está pagando 100%. Então, já está conservador. O DPA de R$ 2,67 por ação. Se levarmos então para a nossa pirâmide a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar será de R$ 60,75. Se esperar 6%, então preço teto de R$ 44,50. Esperou mais, foi para 8%, então o preço teto vai para R$ 33,37 e 10%, R$ 26,70. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 8,02% com uma margem de segurança de 6% de 33,51%.